Então, vamos para a segunda aula de irrigação. Então, na aula passada, nós vimos as vantagens, os benefícios, né, da irrigação, aumento de produtividade. Olha lá, está chegando alguém, eu tenho que sair daqui. Essa disciplina, eu vou até falar isso aí, se por alguns minutos. Boa noite, Isaías. Quem conseguir chegar no horário, para eu poder não precisar sair da tela. Bom, mas enfim, acontece, né? Qualidade da água para irrigação. Então, não é toda água que serve para fazer irrigação. Tem que ter uma qualidade, tem que ser água específica. Então, estamos dizendo para irrigação, né? Se for fértil irrigação, o que é fértil irrigação? É quando você põe a nutrição, põe fertilizante junto com a irrigação. Então, você aproveita, você já vai estar aplicando água e aplica nutrientes. Mas a fertilização, principalmente, não pode ser de água de má qualidade. Mas nem mesmo a água da irrigação pode ser de má qualidade. Nenhuma, nem fertirrigação, nem irrigação pode ser um. Não pode ser feito sem uma análise de água. Por exemplo, tempo atrás eu passando na saída, quando a minha filha estudava lá na educativa, ela, quem não conhece daqui, tanto faz eu falar o nome. Eu não costumo comprar em verdura nesses, sei lá, esses caras que produzem na cidade, assim. Por quê? A gente não sabe a origem da água. Ele pode estar pegando água de esgoto, vem com contaminantes, né? Quando a gente fala água contaminada, é que tem micro-organismo. Diferente de água poluída, né? Água poluída tem. Nós vamos ver aí. Diferente de poluída com água contaminada, né? Sempre quando a gente fala contaminada, é por algum ser biológico. Quando a gente fala poluída, é com alguma outra coisa que não seja o biológico, né? Por exemplo, com terra, com produto químico, aí é poluída, né? Não é contaminada. Então, eu não costumo comprar assim, não que quando eu compro no supermercado, é, eu esteja com a garantia da qualidade da água para irrigação, né? Longe disso, mas subentende-se que um grande. Chegou alguém. Subentende-se que um grande fornecedor de um grande supermercado ele tem uma produção. É que a tela não está. Que ele use uma água de qualidade, que é grande produtor e tudo mais. Agora, uma vez eu parei ali no um rapaz, ele falou para mim que não estava produzindo, ele estava perdendo muita verdura e ele nem sabia que eu era agrônomo, nada. Aí eu falei para ele, mas o que você mudou? Você mudou a adubação? Eu falei, não, tá tudo igual. Eu falei assim, só mudei a água. O meu poço está tendo, a água do poço está muito suja, eu estou pegando água da rua. A água da rua é cara pra caramba, né? Acho que ele não tinha chegado à conta ainda do mês para ele ter essa noção. Mas a água da rua não é para agricultura. Água, é lógico, molhar a grama, molhar as plantinhas de casa, não tem problema nenhum. Agora, falando para agricultura, você produzir. Por quê? Porque tem cloro, tem flúor, tem tratamento de água com produtos que podem ser tóxicos para as plantas, né? Então, e água contaminada também, né? Que eu estava dizendo, esses produtores que pega aí, tem uns que pegam um terreno baldio na beira de um riozinho,
e puxa a água e molha as plantas, sabe? Ele não faz uma análise da água, não sabe se tem contaminante. Esse riozinho, às vezes, que ele está pegando, pode ser ter despejo de esgoto, sabe? Então, ele tem que tomar certos cuidados. Eu, particularmente, além de eu falando agora de alface, né? Além de eu gostar mais agradar mais o meu paladar, a crocância da alface americana, eu dou preferência pela americana também, até pela higiene, sabe? Porque quando você compra aquela bola de alface fechada, aquela bem fechada, bola, que é a que eu mais gosto, não só por esse motivo, eu acho, né? Quem costuma lavar alface, quando você pega uma alface crespa, uma alface lisa, você tem que lavar bem, né? Porque as folhas abertas, cai terra, você não sabe a qualidade da água, se está contaminada com algum micro-organismo, alguma coisa, que a gente lava bem. Agora, quando pega com alguém, quando pega uma água, quando pega uma alface americana, ela já vem fechada, ela teoricamente é mais limpa, né? Porque lá no meio você vê que ela tá branquinha, que não tem nem jeito de jogar água, de cair água lá dentro, né? Então, tem tudo isso. Por que que eu tô falando? Que a água para irrigação, pessoal, só dando quem, né, puder, às vezes não é tão complicado, mas nessa, porque eu estava até falando para os que chegaram primeiro, que esses slides dessa apresentação, eu deixo ele em tela cheia, para eu poder escrever na hora de fazer conta, eu tenho que deixar na tela cheia. Quando é só no escrevo, a única disciplina que eu preciso escrever na tela para mostrar as contas e tal é essa aqui. Então, quem conseguir chegar no horário, tá, é melhor, porque eu tenho que sair senão eu tenho que sair da apresentação. E às vezes tem alguma anotação no slide que eu faço, aí eu perco a anotação, entendeu? Então, né? Se der aí, eu ia pedir para todo mundo tentar ser mais pontual nessa disciplina, porque eu já, né, da experiência das outras turmas, assim, né, que eu tenho que sair e aí eu perco a anotação que está lá no slide. Mas tudo bem, né? Não vão deixar de entrar. Eu prefiro que entre atrasado do que não entre, né? Só assim, se puder chegar no horário nessa aqui, para mim, para nós todos, né, dar uma agilizada. Então vamos lá, qualidade da água para irrigação. O uso de água de má qualidade causa danos no sistema de irrigação, toxidez às plantas, salinização do solo e contaminação de alimento. O que é cada um desses aqui? Ó? Dano no sistema de irrigação. Que tipo de dano? Imagina uma água com bastante matéria orgânica, com bastante sólido, com bastante solo. Ela forma o que a gente chama de mucilagem. Tá vendo? Isso aqui, ó, no interior do tubo. Veja aqui na pontinha do canivete. Olha aqui, na pontinha do canivete, raspou aqui o interior do tubo. Veja a quantidade desse musgo que fica, essa mucilagem que fica, que é um conjunto de coisas, né? Matéria orgânica, água com mineral, enfim, água suja, né? Usando a palavra correta. Então, isso aqui causa dano no sistema de irrigação, tá? Além disso, ele interfere até na vazão, dependendo do ponto que chegar essa entupimento ali essa espessura dessa crosta, dessa mucilagem que forma no cano, interfere até na vazão. Porque vamos falar assim, você calcula um tubo, um cano de meia polegada e de repente entope tudo. Tem uma foto aqui, ó, por exemplo, aqui, ó. Olha aqui o grau de sujeira causado por água contaminada que está encrostado aqui na tubulação, né? Veja que você diminuiu aí uma polegada no tubo por conta de, né, somar as duas paredes, por conta desse encrostamento aqui, né? Além disso, motobomba,
as hélices do conjunto de motobomba, causa dano, né? Conta de água de má qualidade. Toxicidade às plantas. É o que eu estava dizendo, o caso do cara da alface lá, que disse que estava perdendo a produção porque ele estava irrigando com a água da rua. Cloro, flúor, outros elementos que cádmio, chumbo, alumínio, tudo isso é contaminante. Qualquer um em excesso, ou qualquer um que não faça parte da, da nutrição da planta, passa a ser tóxico, né? Tem alguns compostos que, quando se unem, formam ácidos, ferro com cloro. Quando eles se unem, forma ácido. Então, nós temos que saber como está a qualidade da nossa água. Salinização do solo, excesso de sal na água. Quando a gente fala sal, é mineral, mineral na água. Água pura não existe. Água pura, que eu digo H2O, pura, não existe. Existe só feita em laboratório, que é água destilada. Em laboratório, não, água preparada, né? O que é água destilada? Água destilada é aquela água que você evapora, ela evapora, aí lá em cima ela condensa, vira líquido de novo, condensação, de vapor para líquido. E condensa que jeito? Igual a tampa da panela de arroz, quando ela está fechada, não sobe vapor, aí lá em cima um vapor encontra o outro e vira líquido, né? Condensação. Água destilada, você evapora e condensa. Então, o que evapora é o H2O. Os minerais ficam, né? Porque toda água tem mineral. Mineral é sal. Água, tanto é que ela chama água mineral, mas é potável, certo? É potável. Ó, por exemplo, eu tenho aqui, você já deve ter visto que eu sempre trago minha aguinha com gás. Olha aqui, e pode pegar isso, qualquer água de melhor qualidade, vocês beberem, Lindóia, qual for. Veja aqui essa água minha aqui, comprada, garrafinha, ó, composição química: bário, cálcio, magnésio, potássio, sódio, bicarbonato, fluoreto, nitrato, cloreto. Chegou alguém aqui. Antônio, ó, você conseguir nas outras aulas chegar mais cedo, tentar chegar no horário, que eu tenho visto que você tem chegado sempre aí perto das 8 horas. Se você puder tentar chegar ali né, chegar no horário 7h30, porque eu não precisar fechar os slides, tá? Eu tenho visto que tem chegado perto do seu horário aí, tenta. Tá chegando mais alguém. O Wanderson, você já está na aula, está chegando de novo? Tem. Entendi, o Wanderson já está e pediu liberação também. Ô, ô professor, boa noite. Boa É que noite. atrasou na granja lá, e aí eu consegui chegar em casa agora. Peguei trânsito, Então, mas mas você estamos já não aí. estava? Desculpa o Parece que atraso. eu já tinha liberado a sua entrada. Você mudou de computador. Então, professor, é que o meu celular, o áudio dele, o som dele é muito ruim. Aí Ah, eu entro pelo celular, porque a imagem é melhor, e o som é no obrigado. computador. Entendi. Não, eu quero deixar claro assim, eu não tenho problema a gente sabe, todo mundo tem compromisso. É só, né, tanto é que eu só estou citando esse negócio de chegar na hora, igual eu falei para você aí, ô Antônio, eu já tinha falado isso para todos já, de que essa, esses slides eu preciso apresentar ele de tela inteira, porque eu escrevo nele. Então, quando às vezes eu não escuto que tem alguém chegando, se não apita, se está baixo aqui, e aí eu preciso fechar a apresentação. Só por isso, quem conseguir Não, chegar no mas horário.
Tranquilo, professor. Eu também, eu tava com compromisso também esses dias, assim, tá um pouco corrido, mas o senhor tá certo. Eu vou procurar tentar chegar no horário certo, beleza? Beleza, obrigado. É, então, mas é o que eu digo, eu prefiro que entre atrasado do que não entre. Pode vir. Não fica assim falando, nossa, vou chegar atrasado, o professor vai falar, não, eu não vou falar, é só nessa primeira aula que eu peço, mas prefiro que venham do que fique pensando, ah, será que eu entro atrasado ou não entro? Não, pode entrar atrasado. Então, voltando aqui, ó, salinização do solo. O que que é salinização do solo? Como eu estava dizendo, vocês viram quanta coisa que tem na minha água mineral, natural, natural não, né? Mineral. Natural é natural, água mineral natural, porque é natural da natureza, né? Mas toda água é natural. Ninguém fabrica água, né? Então vocês viram, ó, bário, cálcio, magnésio, potássio, sódio, bicarbonato, fluoreto, nitrato e cloreto, tá? Então, vocês viram aqui tem 3, 6, 9, 10 minerais. Então pensa assim, se eu uso uma água que está cheia de mineral, irriguei lá. Aí evaporou. O que que vai evaporar? O H2O, que vai virar vapor. O mineral fica. Então, tem áreas que ficam salinizadas por excesso de irrigação. Tá vendo aqui, ó, esse solo branco? Isso aqui é sal. Por que sal? Água de má qualidade com excesso de minerais e com excesso de irrigação. Por causa disso, você joga água com mineral, a água evapora, o mineral fica. Aí você joga mais água, a água evapora, o mineral fica. Você acaba, você não consegue mais cultivar nessa área, você perde essa área por conta de salinização. É inviável querer recuperar, né? Falar assim, ah, se pôr matéria orgânica, se pôr mais solo, se pôr nutriente, tá? Quem sabe um dia você consiga, mas é inviável, né? Você perdeu esse solo de tanto irrigar com água de má qualidade. E como eu já disse, né, contaminação de alimentos, né? Sempre tomar cuidado, saber a origem de verduras, ou então conferir se elas estão lavadas, né? Eu confesso que às vezes eu sou meio desleixado para. Eu gosto de comer salada. Aqui eu lavo, eu sei, mas muita gente come em restaurante, a gente nunca sabe se está bem lavado, a gente nunca sabe a origem, né? E contamina também, se contaminar. O máximo que acontece é ter uma disfunção intestinal aí, pô, mas água pode estar contaminada também. Então, como é que faz para eu saber tudo isso? Eu tenho que fazer algumas determinações, tá? Para saber a qualidade da água. pH, condutividade elétrica, totais de sais e alguns íons mais específicos. Eu já retorno nesse aqui. Vamos lá. Então, o que que eu tenho que analisar na água? Propriedades físicas, químicas e biológicas, tá? Análise biológica é análise de contaminantes, tá? De sanitárias, condições, né, coliformes e outros tipos de bactérias prejudiciais, né? Contagem de bactérias, essa é a análise biológica da água. E análise física e química. O que que é análise física? Temperatura, sabor, odor, cor, turbidez, sólido e condutividade elétrica. E as químicas. Vamos aqui falar dos parâmetros físicos. Temperatura. Claro, existem regiões lá no Goiás, é, essas termas que tem, acho que Olímpia também tem água quente, em Lins tem água quente, então isso aí é uma coisa. Vamos falar assim, mas isso é mais difícil você não saber, né? Agora vamos falar sabor e odor. Porque a água não. Tem que lembrar que a água é inodora, insípida e incolor. Ela não pode ter cheiro, sabor e cor. Se ela está tendo cheiro, sabor e cor, que é o sabor, odor e cor que está escrito aqui no B e C, ela está com alguma coisa, você precisa saber o que ela tem, né? Com outra análise, com análise química. Turbidez, o que é turbidez? Quando aquela água está escura. Por exemplo, quando você põe no copo a água e olha contra a luz, essa água
turbidez é isso, que ela não tá translúcida, né? Ela não deixa a luz passar, então é uma água turva, né? A água turva é a turbidez. Sólido, o que que é? Que contém sujeira, sólido, solo. E condutividade elétrica. O que é condutividade elétrica? Água, uma pergunta, água dá choque, conduz eletricidade? Conduz, é Conduz boa eletricidade. condutora. Água não, só os sais. Isso, olha, perfeito. Quem falou que pela voz eu não conhecia e não estou vendo? Wagner, O Fábio, exatamente, você falou tudo. Quem conduz a água, primeiramente, a água é condutora de energia. Você pôr um fio desencapado dentro da água e enfiar a mão na água, você vai tomar choque. Mas quem transmite a energia são os sais. A água pura não conduz corrente elétrica. Os sais na água conduz. Então, uma medida que muito se utiliza em pessoal que trabalha em estufa, com horticultura, é a condutividade elétrica. O que que é a condutividade elétrica? É o quanto de energia está sendo conduzida naquela água. Ora, se dá uma alta condutividade, alta que eu digo é microsiemens, né? A medida de condutividade é Siemens. Então, microsiemens é uma coisinha bem pequena, né? Então, a gente põe a mão na água, a gente não sei, a não ser que esteja um fio lá dentro, né? Mas a gente não sente. Então, é uma coisa bem mínima, que só aparelho. É tipo uma caneta, assim, o medidor de quantidade elétrica. Uma caneta você enfia no balde, no tambor, no depósito. E alguém ergueu a mão aí? Eu não estou Ô, vendo, professor, eu ouvi só ô, o professor, barulho. boa noite. Professor, boa noite, foi eu. Oi? Quando eu trabalhava no Fundecitrus, a gente fazia teste da condutividade elétrica, você tinha que ficar de 8 a 2, máximo, é bem pouco mesmo. Ô Isaías, falhou muito. Eu ouvi só uma parte, lá no começo só. Tenta É, falar quando eu, mais traba, perto do quando eu, microfone trabalha, aí. quando eu trabalhava no Fundecitrus, era mudas dos fios. Realmente a condutividade é bem baixa, ficava em torno de 1,8 a 2 no máximo. Se passasse disso, já acendia a luz de alerta em nós e a gente tinha que fazer alguma coisa para corrigir. E o que você geralmente fazia? Olha, geralmente eu trabalhei pouco tempo na estufa, mas dificilmente dava mais que 2. Eu não lembro da gente nunca precisar corrigir, porque era fértil irrigação, então a gente já misturava tudo certinho, já tinha água certa, a gente misturava os nutrientes, mexia lá preparava na caixa d'água, a gente nunca precisou corrigir, sempre deu abaixo de 2, 1,8 ou 2, mas o engenheiro agrônomo responsável lá, ele sempre falava que Tinha que ficar abaixo disso. tinha que ficar abaixo disso, exatamente. Nunca passou, não. Entendi. Não, legal. Valeu. Boa, boa. É bom compartilhar aí o dia a dia de vocês. Mas é isso. Que nem o pessoal de estufa, né? De viveiro, de hortaliças e tal. Eles vão medindo. Quando vê que abaixou, é porque a fertirrigação, igual a Isaías falou, a fertirrigação, você põe mineral, os nutrientes na água. Então, fica lá num valor de. Aqui eu estou falando assim, quando a gente vai fazer a análise da água, se der alta condutividade elétrica, tem muito sal. Muito. Aí eu preciso fazer a análise química. Por quê? Eu sei que tem muito sal, mas não sei qual sal que tem. Né? Então, a condutividade elétrica é um indicador que tem muito sal nessa água. Né? O sal que eu digo são os minerais. Né? Então, tem muito mineral, mas você não sabe qual é.
Então, você precisa fazer análise para ver o teor de cada um e se tem algum que é elemento tóxico que está numa medida muito alta. O que eu ia dizer que o pessoal em estufa, aqui é uma grande dificuldade, fonte de contaminação, que é assim, quando a cada circulada na água, no tanque, ou mesmo onde não é circulado, fica no nível de condutividade elétrica e pH, mas nós estamos falando de condutividade elétrica. Então, quando cai essa condutividade elétrica, você repõe uma quantidade de adubo, certo? Só que, agora pensando em circuito fechado de irrigação dentro de uma estufa, que ela entra e hidroponia, por exemplo. Hidroponia é um circuito fechado. A água fica circulando. Acho que lá no Isaías não era circuito fechado, mas hidroponia, hortaliça é circuito fechado. O que é o circuito fechado? A água entra, aí tem as mesas, ela tem um dreno lá na frente, volta e fica recirculando. Então, qual que essa água dá para recircular para sempre? Não dá. Às vezes, antes de completar um ciclo de uma alface, que é em média de 40 dias, você precisa despejar, jogar essa água do ciclo fora. Aí que eu disse que é um problema ambiental de ter que trocar essa água do tanque, porque chega uma hora que você vai pondo nutriente, né? Você fala assim, mas para que trocar? E você mede lá a condutividade elétrica, falou, está num teor legal, sinal que tem nutriente, mas você não sabe que nutriente que está. Que nem todo dia, o cara vai lá no tanque e põe lá uma quantidade de NPK, por exemplo, de nitrogênio, fósforo, potássio. A planta, ela absorve o que está passando ali na hora. Então, imagina que a maioria das plantas absorvam fósforo. Ah, mas por que a maioria? Porque estava ali na hora que ela absorveu. Ela não escolhe, a planta não é seletiva, né? Ela não fala assim, opa, agora eu quero um nitrogênio, vou lá e bocanho nitrogênio. Opa, agora eu estou com fome de um potássio, vou lá e pego um potássio. Não, ela pega o que está ali na boca. Então, isso aí desbalanceia essa palavra, desbalanceia a água em termos de nutrientes. Então, quando você põe na quantidade elétrica, você sabe que opa, tem sal aqui dentro. Legal, está num nível bom, sinal que tem nutriente. Não está naquela condutividade alta, igual o Isaías falou, passou de 2, porque está com algum problema, precisa corrigir, mas não pode estar zero, não tem jeito de estar zero, né? Porque nós não irrigamos com água destilada, de zero mineral, então tem esse limite aí, mas você não sabe qual que está desbalanceado. Então, você precisa trocar, jogar toda essa água fora, mesmo sendo um circuito fechado, porque pode ser que está sem nitrogênio, está sem potássio. Aí você vai perguntar assim, mas leva a fazer uma análise. Tá, mas agora vamos pensar na prática. O cara está lá no sítio dele, lá na fazenda, na propriedade, longe de um laboratório, não tem laboratório na região dele, e aí o laboratório leva 2, 3 dias, 4 dias para dar um resultado, aí ele tem que levar um dia, depois de 4 dias eles mandam o resultado, aí você pega 4 dias num ciclo de uma alface, que é 40, 10% dos dias. Você não vai ficar 10% dos dias esperando o resultado da análise 10% dos dias de ciclo da sua cultura esperando chegar ao resultado da análise. Então, o que eles falam? Eles trocam. Isso aí, muitos descartam errado, descartam tanques com elevado teor de nutrientes, enfim. Então, tudo isso que eu estou falando é por causa da condutividade elétrica. A condutividade elétrica mostra isso total de sal. Aí você tem que saber ir para os parâmetros químicos, fazer as análises químicas. pH, o que é o pH? Potencial hidrogênio iônico, quanto que está. pH baixo é ácido, 7 é neutro, acima de 7 é alcalino, né? Então, potencial hidrogênio iônico, o tanto de H que tem na água, de hidrogênio, que acidifica ou deixa alcalino. Fósforo, cloro, ferro, manganês, cálcio, magnésio, boro e os bicarbonatos. Tem que fazer os tipos. Por que essas análises? Porque essas análises são os principais componentes. Bicarbonatos é um grande problema, que é um sal muito forte para a planta. Aí você vai falar assim, mas e daí se der errado?
Aí precisa ajustar, aquilo lá que o Isaías falou, você precisa ajustar. Para todo nutriente tem um tampão que fala, né? Você tem um excesso de ferro, você tem um tampão, que é um outro nutriente, que, vamos falar, neutraliza o poder daquele, tá? Não é que você não vai poder usar aquela água, você vai ter que tratar a água, né? Tem excesso de cloro, tem um tampão do cloro que você joga, ele neutraliza o poder do cloro, tá? Então é isso. E agora vamos invadir numa segunda aula, tá? Então, isso aqui nós terminamos a aula passada, vamos dar continuidade. Conversão de unidades, a gente vai lembrar, vocês viram na matemática que vocês fizeram, vocês já devem ter visto, mas só para a gente lembrar, a gente tem que ir passo a passo para poder chegar lá na conversão que eu quero, que é a de volume, né? A conversão que nós vamos usar não é essas de medida nem de área. Nós vamos usar a conversão de volume. Mas para chegar na de volume, a gente tem que tem que ir no passo a passo, tá? Então, unidades de medida: quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Só para a gente lembrar, vamos. Agora vocês vão me perdoar também, porque não tem jeito de escrever bonito aqui, tá? Estou escrevendo com mouse, a letra fica bem esquisita. Mas vamos lá, como que a gente faz essas conversões? Quilômetro, hectômetro. Vocês vão anotar aí também, tá? Anotem aí no caderno de vocês. Metro é o que todo mundo conhece, o metro, o quilômetro, o decímetro, o centímetro, que a gente usa bastante, e o milímetro, também, que a gente usa bastante. Então, a regrinha quando você vai daqui para lá, para a direita, você faz vezes 10. Então, todos eles. Vezes 10. Vezes 10. E por aí em diante. Tudo aqui é vezes 10. Vocês estão vendo minha luzinha eu escrevendo aí, né? Sim. Então, sim. Beleza, obrigado. E para voltar tem que dividir por 10. Vocês vão entender depois por que nós vamos ter que fazer tudo isso aqui. Então, para voltar, divide por 10. Então, isso aqui que nós estamos falando é unidade de medida. O que é medida? Deixa eu ver aqui. Unidade de medida. Medida de um ponto ao outro. Uma linha. Medida é uma linha. Então, ó, do ponto A ao ponto B. Então, isso é unidade de medida, tá? Então, ó, quando a gente quer passar de quilômetros para metro, vamos lá, 1 quilômetro, quantos metros? 1 vezes 10, 10. 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. Então, ó, eu fiz 3 vezes. Vamos ver. Deixa eu mudar a cor da ponta aqui. Então, ó, que eu falei, de quilômetros para metro. Então, ó, 1 quilômetro. Quantos metros? Então, ó, 1 vezes 10, 10 vezes 10, 100 vezes 10, 1000. Então, lá, apesar de a gente saber de cabeça, né, mas mostrando na continha, 1 quilômetro é 1000 metros. Para passar de
decímetro para metro. Tem que dividir por 10. Então, ó, se eu pôr aqui 10 decímetros, para metro. Quanto que é 10 decímetros? Quantos metros? Decímetro está aqui. Dez decímetros é quanto metro? 1 metro. Metro, exatamente. Aqui, ó, 10 dividido por 10. 1 metro. Me fala 3, vamos por aí, 3 metros. Quantos centímetros? Quantos milímetros? 300. 3 mil, professor. Quantos? 3 metros é 3 mil milímetros. 3 milímetros. Não sei se você fez de cabeça, mas vamos olhar aqui na tabela, ó. Metro está aqui, 3. 3 vezes 10, 30. 30 vezes 10, 300. 300 vezes 10, 3 mil. Então, 3 metros equivale a 3 mil milímetros. Tá? Então, a regrinha é assim. Para quê? Para medida. Unidade de medida. Isso aqui tem lá no slide de vocês, né? Não vamos fazer um por um, não, mas depois vocês treinam lá. Tá? Tem toda. Vou mudar meu ponteirinho aqui. Então, tem toda essas transformações, né? 10 quilômetros para metro. Aí você vai lá, de quilômetro para metro, vezes 10, vezes 10, vezes 10. E para centímetro, você tem quilo de metro para centímetro, vezes 10, vezes 10, vezes 10. Tá? Então, beleza. E agora a área. Como é que é unidade de área? Como é que chama? Aqui, vamos pôr tudo de novo aqui, ó. Quilômetro, hectômetro. Ó, agora eu estou falando de área. Lá era medida, ponto A ao ponto B. Aqui é área. Hectômetro. Desculpa o meu garrancho aqui, hein? Porque escrever com mouse. Ainda que eu achei essa solução, sabe? Depois os outros professores vieram tudo me perguntar, como é que você faz para escrever na lousa? Olha, é fácil, você pinta, você põe um slide verde e pede um ponteiro de cor branca, clicando com o botão direito. Então, ó, o que é área? Medida, vocês lembram lá, do ponto A ao ponto B. E área é lado vezes lado. A vezes B. Então, ó, concorda que são duas medidas? Medida do A e medida do B. A vezes B são duas medidas. Então, aqui, o que entra aqui em cima? O 2, ó. Quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, decâmetro quadrado, metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado, milímetro quadrado. Por que esse quadrado? O que é esse 2? São duas medidas, né? A medida de um lado e a medida do outro. A vezes B. Então, duas medidas, quilômetro elevado a 2 quadrado, porque eu tenho duas medidas. Então, por isso que é quilômetro quadrado, metro quadrado, né? O hectare, 10 mil metro quadrado. E aí, lá era só um lado, eu tinha que fazer vezes 10. E agora? Eu tenho que fazer vezes 100. São dois lados. Então, aí já vai aumentando o tamanho do número. Então, para medida de área, eu não faço vezes 10, eu faço vezes 100. E para voltar, a mesma coisa, eu divido por 100.
Tá? Então, é a mesma regrinha, né? Para ir de quilômetro quadrado para metro quadrado. Quilômetro quadrado, quando fala lá do desmatamento na Amazônia, falar que teve um desmatamento de 10 quilômetros quadrados. A mancha de óleo no oceano chegou a distância, chegou a uma área de 20 quilômetros quadrados. Então, se eu quiser saber quantos metros quadrados, né? Vamos falar assim, então vamos fazer quantos quilômetros, quantos hectares são um metro quadrado? Que conta que nós temos que fazer? Só para confundir a cabeça, né? O hectare não está aqui, né? Mas nós temos um metro quadrado. Então vamos falar assim, ó, 1 quilômetro quadrado, que eles falam lá que é medida muito grande, né? Quando quer falar lá da Amazônia, tem tantos quilômetros quadrados. Então, ó, 1 quilômetro quadrado, quantos metros quadrados? Faz aí alguém. Vezes 100, vezes 100, vezes 100. Quanto zero tem? 6. Quantos? 6. 6 zero. Então, ó, 1 quilômetro quadrado é 1 milhão de metros quadrados, tá? Por quê? Quem achar mais fácil, não se perder, por isso que eu falo, faz um por um. Mas quem achar mais fácil e não se perder, é só você só pôr no zero na frente, não. De quilômetro para hectômetro, põe mais 2 zeros. De hectômetro para decímetro, você põe mais 2 zeros. De decâmetro para metro, mais 2 zeros. Então, ó, 2 zeros com esses dois, 6 zeros. Então, 6 zeros que eu pus aqui, ó. Aí, cada 3 você põe um pontinho, 1 milhão de metro quadrado. Então, se eu perguntar, né, para a gente ter uma noção quando fala lá de desmatamento. Então, aí 1 milhão de metro quadrado, quantos hectares são? Quem sabe fazer essa conta? Quantos? 100 hectares. 100, deixa eu ver, 3, isso aí, 100 hectares. Né, se pode fazer uma regra de 3, quem não quiser fazer direto. Se 1 hectare tem 10 mil metros quadrados, aí você faz aqui 1 milhão de metros quadrados, tem quanto? É a mesma coisa que você cortar esses 4 zeros aqui, ó. 1 milhão dividido pelo número de hectares. Muito mais fácil. 1 milhão dividido por 10 mil. Por 10 mil. É. Exatamente. Que é a mesma coisa que você cortar os 4 zeros do 10 mil, corta 4 zeros do 1 milhão, fica 100 hectares. Então, ó, 1 quilômetro quadrado corresponde a 100 hectares. Todo mundo acompanhou aqui? O que eu fiz? Ó, eu passei de quilômetro para metro. Então, ó, vezes 100, vezes 100, vezes 100. Se não está seguro, faz na calculadora, vezes 100, vezes 100, vezes 100. Ou se conseguiu entender, você só vai pôr os 2 zeros, né? Põe 2 zeros, mais 2 zeros, mais 2 zeros, junta aqui os 6 zeros aqui, ó, dá 1 milhão. E para voltar a mesma coisa, só que o zero você põe o contrário, né? Que nem de metro quadrado para quilômetro quadrado, o zero vai ser o contrário. Vai ser depois da vírgula, 6 zeros. É os mesmos 6 zeros, só que um está depois da vírgula, o outro está antes da vírgula. Eu fiz a mesma coisa, né? Só que aqui eu pus 6 zeros na frente do 1. Por quê? Porque é para aumentar, que eu estou multiplicando. Agora, de metro quadrado para quilômetro, eu também pus 6 zeros, mas não vou diminuir. O metro quadrado não é muito menor do que o quilômetro quadrado. Quantas vezes menor? 6 zeros, ó. Esses 2 zeros, esses 2 zeros, esses 2 zeros. Então, é 1 quilômetro quadrado, 1 metro quadrado equivale a esse 1 de zero aqui, 1 quilômetro quadrado, que é a conta contrária aqui,
que nós fizemos. Tranquilo até aqui? Lá nos slides tem mais continhas para vocês treinarem, para ver se bate, né? Lá no material de vocês lá tem tudo isso aqui para vocês resolverem lá, que nós não vamos resolver um por um aqui. Agora, chegou na unidade de volume. Então, ó, nós falamos de medida, falamos de área, agora vamos falar de volume. Que é o que eu quero, que é onde eu queria chegar. O que é volume? Então, a medida é isso aqui, de A a B. Essa reta A. E a área? Tem a reta A e a reta B. E volume? Tem o quê? Tem a profundidade. Então, tem mais o C aqui, ó. A vezes B vezes C, que é volume. Então, aqui, deixa eu tentar fazer melhor aqui. Né? Isso aqui, ó. Supondo que aqui, então, seria a continuação, né? Pô, eu estou abusando do meu... O que está errado aqui? Aqui não está certo. Só fechar aqui e fechar aqui. Fechar aqui. Pronto, agora virou um cubo. Então, ó, tem o lado A, lado B, lado C. Aí é um volume. Por quê? Porque aqui eu consigo pôr líquido dentro. Então, aqui é um volume. Então, se lá atrás eu conseguia... Vamos fazer o nosso quilômetro, hectômetro, tem que fazer de novo. Vocês escrevam outra vez, porque agora é volume. Decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Então, ó, quando era medida, eu não punha nada em cima. Quando era quadrado, lado vezes lado, eu ponho 2, né? Porque eram 2 medidas. Agora são 3 medidas. O que eu ponho? 3 aqui em cima. Quilômetro ao cubo. A gente usa quilômetro ao cubo? Não usa, né? Assim, usa para ver o quanto de água que o Brasil consome na irrigação. Você pode até usar quilômetro cúbico para não virar um numerão. A gente usa muito aqui o metro cúbico, né? E qual mais? O centímetro cúbico. A gente usa muito. E agora a conta? Vezes quanto? Vezes 1000. Exatamente. Muito bem. Mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa. Vezes 1000. E para voltar, mesma coisa, divide por 1000. Agora, vocês põem aí que agora é vezes 1000. Para voltar, divide por 1000. Aí é vezes 1000. Agora eu quero que vocês marquem uma caneta vermelha bem marcante. Porque, ó, qual que é a medida que a gente... Uma pergunta. Qual que é a medida que a gente mais usa para falar em volume? Litros, né? Litro. Cadê o litro? Onde está o tal do litro? Aqui, ó. Escreve de vermelho aí, ó. 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Então, agora, quando eu falar passa de litros para metro cúbico, o que eu vou fazer? Dividir por 1000. E quando eu falar passa de metro cúbico para litro, o que eu tenho que fazer? Vezes 1000. Por quê? Porque o litro
mora nessa casinha aqui do decímetro. Ó. Eu quero que vocês marquem bastante. O litro mora aqui na casinha do decímetro. E a outra unidade que a gente usa muito, ML, professor? o ml. Cadê o ml? Tá. ml tá aqui. Pode falar. Não, eu me equivoquei. Eu achei que fosse no milímetro. Não, então, é o centímetro. Então, ó, 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml. Então, vocês marcam bastante aí, ó, que o ml mora aqui no centímetro cúbico. Então, ó, se eu falar passa de litros para ml, vezes 1000. De ml para litro, divide por 1000. Né? Então, olha lá, se eu perguntar para vocês, quantos mLs tem o metro cúbico? Vezes 1000, vezes 1000. Porque o ml está aqui no centímetro cúbico. Se eu perguntar quantos litros tem no metro cúbico, o litro está aqui no decímetro. Então, eu faço vezes 1000 e vice-versa, de lá para cá. Tranquilo, pessoal? Deu para captar a mensagem? Positivo. Tem lá quem deu uma empipocada, não quiser perguntar agora, veja lá depois na gravação para entender bem. Tem o exercício aqui, ó, para resolver, tudo aqui, ó, passando de aqui, ó, 1000 metros cúbicos, é 1 milhão de litros e por aí diante, ó, 1 litro. Assim, quando a gente fala assim, eu já vou mostrar quando tem aquele menoszinho em cima. Outras unidades que a gente deve saber: minuto, 60 segundos. A hora, 60 minutos ou 3.600 segundos. Por isso que a gente, para passar de quilômetro por hora, a gente divide por 3,6. De quilômetro por hora para metro, a gente divide por 3,6. E de quilômetro por hora para metros por segundo, a gente faz o quê? Divide por 3,6. Por que 3,6? Aquele aqui, ó. Esse cara aqui, ó. É o tal dos 3.600 segundos que tem uma hora. E para passar de metros por segundo para quilômetros por hora, eu multiplico por 3,6. O que é esse 3,6? Esse cara aqui, ó, uma hora tem 3.600 segundos. Então, você corta a hora dos minutos com as horas do segundo, você tem os 3,6. Então, um dia, 24 horas, 1.440 minutos ou 40 segundos, tá? Então, aqui, mesma coisa, 1h30, 60 mais 30. 2 horas. Quantos segundos tem? 3.600 vezes 2. 2 dias e meio, quantas horas? 24 vezes 2,5, né? Então, a gente tem todas essas transformações aqui também de unidade de tempo. Essa aqui não precisa copiar essa tabela, tá? Eu sei que vocês estão com vontade de copiar essa tabela, mas não precisa. O que é pressão? Pressão é a força numa área. Pressão é igual força sobre área, né? Então, quanto maior a força e uma menor pressão e numa menor área, mais pressão tem, né? Por exemplo, por que aqui o boi compacta o gado, né? O boi compacta bastante o solo. Porque a força, o que é? O peso, né? Ele tem lá, quantos quilos tem um boi? 500 quilos, sei lá, 600 quilos. E qual que é a área? As 4 pontinhas do casco do boi. Vamos falar, cada casco tem lá 10 centímetros. Então, 0,4 metros. Então, você dividir 600 por 0,4, o que é o 600? É quilo.
Π 0,4 é, é centímetro. Você vai ter a pressão que o boi faz em cima do solo, quilos por centímetro quadrado. Que nem quando a gente vai falar da pressão da caldeira. Caldeira de usina, caldeira de gerar pressão, ela não é medida em tamanho, né? Ninguém vai falar assim, qual é a sua caldeira? O cara não vai falar assim, é 30 de altura por 10 de largura. Não, ele vai falar pressão. Ele vai falar assim, minha caldeira é de 10 quilos por centímetro quadrado. É isso mesmo, tem caldeira de usina que chega a 40, 50, 60 quilos por centímetro quadrado. Então, imagina um centímetro quadrado é a unha do meu dedão aqui, tem quase um centímetro quadrado. 60 quilos na unha do meu dedão, com a caldeira de usina. Então, o que é isso? É unidade de pressão, tá? E quais são as unidades de pressão? Tem um monte, ó, tem bar, milibar, vou mudar meu ponteiro aqui. Tem bar, milibar, pascal, quilopascal, megapascal, quilograma força por centímetro quadrado, metro coluna d'água, milímetro de mercúrio, PSI, pé de água, centímetro de água, centímetro de mercúrio. Então, o que que essa tabela mostra? Você tem que ligar um ponto. Isso aqui não preocupa não, tá, pessoal? Isso aqui não vou... Tá, não fiquem assustados com tudo isso que nós estamos fazendo, não, que eu não vou cobrar nada, não vou cobrar para vocês pressão, medida de pressão, essas coisas, nada não. Mas só para a gente entender como é que funciona essa tabela, né? Se eu quero passar 1 Pascal para bar, então eu faço 1 vezes esse número aqui. Então eu transformei Pascal em bar. Se eu quiser passar PSI em metros coluna d'água, 1 PSI, você vem aqui, ó, na coluna do metro coluna d'água, está aqui, ó. Então, PSI, a coluna do metro, coluna d'água. Você faz 1 vezes 0,70,307, você transforma o PSI em metro, coluna d'água. Por que tem bastante unidade de pressão? Porque é que nem, por exemplo, pressão de atmosférica, por exemplo, mede em bar, tem que ter um barômetro. Pressão que a água faz no cano, metro, coluna d'água. A pressão da caldeira, que eu falei, quilo por centímetro quadrado. A tensão do solo é megapascal, a pressão do pneu é PSI, pressão que a gente mede do corpo, pressão do coração é milímetro de mercúrio. Então, unidades de pressão são diversos tipos. Diferente de quilômetro, metro e centímetro, que não muda, mas de pressão tem muitos, né? Muitos. Então, todas se correlacionam, né? Só você fazer uma vez a outra aqui, usando uma tabela dessa, vocês chegam na transformação de unidade de pressão. Notação científica, o que é notação científica? É quando tem aqueles números em cima, elevado, que nem, por exemplo, ó, quando eu... Aqui, mais fácil. Então, 10 elevado a 1 é 10, porque é 10 vezes 10. 10 elevado a 2, 10 vezes 10 é 100. Mas veja aqui, eu não preciso ficar fazendo essa conta. Que não, 10 elevado a 4. Eu não preciso fazer 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Tá vendo o 4 aqui em cima? Os 4 zeros que está aqui, ó. Então, 10 elevado a 7 é o 1 com 7 zeros. Não preciso fazer 10 vezes 10 vezes 10, 7 vezes. É o 10 com 7 zeros na frente. É o 10 a nona. É o 1 com 9 zeros na frente. 10 a 10 é o 1 com 10 zeros na frente. E quando tem esse menos em cima, é que é número negativo. Ó, 10 a menos 2. O que quer dizer? 0, vírgula. Na segunda casa, depois da vírgula, você põe 1, no caso for 2. 10 a menos 4, 0, vírgula. Na quarta casa, você põe 1. 10 a menos 7, 0, vírgula. Na sétima casa, você põe 1. Tá? 10 a menos 10. Na décima casa, depois da vírgula, você põe 1. Então, para que usa isso aqui? É para falar de coisas números muito altos, né? Que nem você vai lá pôr lá contagem de bactéria. Você não vai pôr lá 1 trilhão.
põe 10 elevado a 16, dá 1 trilhão. Tá? Então, é para demonstrar números muito grandes, a gente usa dessa maneira. Agora aqui, um ponto importante, tá? Então aquilo ali foi para a gente dar uma relembrada. Agora isso aqui é importante, quero que todo mundo preste atenção, porque isso aqui nós vamos usar bastante. Lâmina de água. O que é lâmina de água? O quanto de água que você está pondo por metro quadrado. Como que a gente chama quando a gente vê a chuva lá na previsão do tempo, ou lá na frente de trabalho, pergunta quanto choveu, a gente fala 10 o quê? 10 milímetros. Milímetro. Por que milímetro? Vamos entender de onde é que vem esse milímetro. Esse milímetro vem aqui, ó. Imagina um cubo, um aquário, um cubo de 1 metro por 1 metro. Se você jogar 1 litro aqui dentro, vai formar uma lâmina de 1 milímetro. Então, 1 milímetro é igual a 1 litro no metro quadrado. Então, escreve isso aí bem grandão no caderno de vocês aí. 1 milímetro é igual a 1 litro por metro quadrado. 1 milímetro é igual a 1 litro por metro quadrado. Por que então, né? Que vem esse milímetro? Por causa disso. Se eu tiver um cubo de vidro e jogar 1 litro aqui dentro, vai erguer uma lâmina de 1 milímetro. Se eu jogar 2 litros, vai erguer uma lâmina de 2 milímetros. Se eu jogar 10 litros, vai erguer uma lâmina de 10 milímetros. Então, quando eu falo, choveu 10 milímetros, choveu quantos litros por metro quadrado? 10 milímetros, choveu 10 litros por metro quadrado. Exatamente. Então, é sempre o mesmo número. É só para a gente ter noção de grandeza, de quantidade, né? Que nesses dias choveu aqui em São Carlos à noite, 40 milímetros. O que é 40 milímetros? 40 litros por metro quadrado. Tá? Então, utiliza-se milímetro, que milímetro é uma lâmina de água, né? Igual eu falei, 1 litro no metro quadrado forma uma lâmina de 1 milímetro. Então, o que a gente fala? Uma lâmina de 1 milímetro, que é uma quantidade de 1 litro por metro quadrado. Então, por isso que fala assim, quando chove, acontece isso, quando chove, igual eu falei, 40 milímetros choveu aí aqui em São Carlos à noite, então, 40 milímetros, 40 litros num metro quadrado. Aí você vai no dia seguinte lá buscar alface, não tem. Ora, imagina, aqui na mesa, aqui, esse pedaço da mesa tem 1 metro por 1 metro quadrado. Joga 40 litros de água aqui em cima da minha mesa, assim, nesse pedacinho de 1 metro quadrado aqui. Aí na mesa de vocês, ó, tem 1 metro por 1 metro. Na mesa de vocês, joga 40 litros d'água em cima. Não há o que aguente, não há pezinho de alface que suporte isso, né? Então, quando chove 40 milímetros, você vai no varejão no dia seguinte, você não acha um monte de coisa. Por quê? Pô, choveu 40 litros em cima de um pé de alface. É água doidada. É muita coisa. É muita coisa para o solo absorver. Por isso que uma chuva de 40 milímetros, se for no dia todo, pô, tranquilo, o solo dá conta. Agora, 40 milímetros em 10 minutos, mas não dá tudo, porque o solo não tem capacidade de absorver 40 litros em cada metro quadrado, né? Por exemplo, então, ó, tá aqui, ó, 5 litros por metro quadrado, 5 milímetros. 1,23 litros por metro quadrado. Pus esse número invocado aqui, ó, 1,23 litros por metro quadrado. Quantos milímetros são? 1,23, é a mesma coisa. Litro por metro quadrado é igual a milímetro, milímetro é igual a litro por metro quadrado. Não muda nada. Agora, para a gente ver por hectare, só para a gente ter uma noção de quantidade de água, né, aqui, ó, 20 milímetros corresponde a 20 litros por metro quadrado. E no hectare, 200 mil litros. Então, uma chuvinha de 20 milímetros, uma chuva de 20 milímetros, se eu fizer, que é 20 litros por metro quadrado, se eu fizer vezes 10 mil do hectare, eu vou ter 200 mil litros. Quanto que um caminhão-pipa carrega aí? 35, 200,
30. Quanto o caminhão-pipa carrega? 15 metros cúbicos? Quem sabe aí? Me lembrei. Por aí, né? Na média, 15. Tem uns 15. maior, mas na média, 15. 15, então beleza. Então, ó, 200 mil litros é 200 metros cúbicos, né? Nós já fizemos essas formações lá. Então, 200 dividido por 15, 13, quase 14 caminhões pipa num hectare. Né? Num campinho de futebol, você joga 14 caminhão-pipa. Então, futebol tem quase 1 hectare. E agora, se você jogar 14 caminhão-pipa no hectare numa chuva de 20 milímetros, um dia todo é uma coisa, né? Agora, em meia hora, o estrago é grande, né? Então, uma chuva de 40 milímetros, 400 mil litros por hectare. Olha, água, hein? 400 mil litros num hectare, uma chuva de 40 milímetros. Então, estraga mesmo lavoura, estraga plantio, as hortaliças morrem tudo, os pezinhos de alface morrem tudo afogado, porque é água doidada, é muita água, uma chuva de 40 milímetros, tá? O que dirá quando lá chove 100 milímetros, sobra mais nada, né? Vira um rio, né? As ruas viram um rio, por conta disso, tá? Que é muita água. Então, 1 milímetro, aqui, ó, 0,04, por esses números bestas aqui, só para ver que é a mesma coisa, 1 litro por metro quadrado é milímetro, tá? Então, beleza, vamos lá. Então, vamos falar um pouquinho agora de água no solo, determinação da umidade. O solo, isso aqui é importante, nós estamos caminhando para o fim da aula, tem mais uma meia dúzia de slides, mas nós vamos calcular duas coisas para terminar a aula hoje, a umidade e a densidade do solo. Umidade. Todo solo, obrigatoriamente, tem que ter ar, água e o sólido. É mais ou menos nessa proporção aqui, ó. Metade é sólido, 30% é água e 20% é ar. O que faz variar o sólido não varia no solo, não varia. O que varia é o quê? A quantidade de ar e de água. Quando um solo está encharcado, o que não tem aqui? O solo encharcado? Não tem ar. Não tem ar. E um solo seco não tem o quê? Não tem água. Um solo Tem água. seco, que é raro chegar no solo com 0% de água, é raro. Mesmo na seca danada, mas pode chegar. Metade é sólido, metade é ar, no solo seco. No solo encharcado, metade é sólido, metade é água, não tem ar. Então, tem que ter uma relação adequada de ar e água, porque a planta precisa de água no solo e a planta precisa de ar nas raízes, né? Só o arroz e algumas plantas aquáticas que não necessariamente precisa ter ar na raiz, porque eles desenvolveram outros mecanismos caramba, fugiu o nome. Na raiz do arroz, por exemplo, a herênquima. A raiz do arroz tem células que chamam aerênquimas, que elas tiram o oxigênio da água, a água não é H2O. Então, algumas plantas aquáticas ou o arroz irrigado, arroz inundado, possuem aerênquimas na raiz que tiram o oxigênio da água. Agora, o resto das plantas precisa ter ar na raiz. E toda planta, claro, precisa ter água. Então, a gente calcula, ou a gente mede com aparelhos o quanto tem de água. Um aparelho que mede que tem de água no solo é o tensiômetro. O que é o tensiômetro? É uma das maneiras, tá? Tem mais maneiras de medir a umidade do solo, vou citar só, mas tem outros tipos de aparelhos que também medem a umidade do solo. O tensiômetro é mais barato, é mais simples, é fácil de utilizar, tá? Mas tem outros também. O que é o tensiômetro? Tá vendo a planta aqui? Tá vendo que aqui do lado tem um tubo? Um tubo que está aqui, ó, pertinho da raiz. Sempre ao lado da raiz. Tensiômetro, essa foto aqui, ó. Isso aqui é um tensiômetro. Aqui na ponta do tensiômetro, que é o segredo, na ponta dele é uma ponta
porosa, de um material poroso. Esse tubo você enche de água, tá vendo? Tem uma rolha aqui em cima? É uma rolha, você enche ele de água. Quando você põe, uma pergunta aí para pensar, você põe um tubo que a ponta é porosa, cheio de água, num solo que está seco, seco. O que que essa água, que movimento que essa água vai fazer? Vamos pensar, você pôs essa ponta cheia de água num solo super seco. A água vai sair daqui e vai pro solo, né? Por quê? Tudo é questão de equilíbrio na natureza, né? Onde tem menos, pega de onde tem mais. Se o solo está seco e essa ponta que é porosa, que consegue passar a água que está aqui dentro para fora, a água sai daqui e vai para fora. Conforme essa água vai saindo daqui, vai medir a tensão, que é medida de pressão, né? Tensão é pressão. Aqui no manômetro aqui, ó. Então, Quão o solo tá seco, professor? como é que é? E quão o solo tá seco? Vai mostrar aí no monômetro. Quando o solo está seco, a que ponto? Se está muito seco, vai sair muita água daqui de dentro, vai esvaziar aqui dentro, vai tudo para o solo, vai dar uma alta pressão negativa. E se está pouco seco o solo, vai sair pouca água. Por quê? Porque essa ponta aqui, ela está com 100% de água. Então, se o solo está pouco seco, vai sair pouca água, já vai parar de sair água. Se o solo está muito seco, vai sair muita água, a pressão vai ser muito negativa. Esse aqui do lado também é um tensiômetro, mesma coisa, só que a água está aqui na régua. Ó. Ao invés de ter um manômetro com reloginho, o manômetro é a medida aqui na régua. Então, esse aqui está cheio de água, aqui tem uma mangueirinha, e conforme vê que ela está na linha da cultura, perto da raiz, conforme a água sai daqui, vai abaixando a régua, você mede a pressão. Isso é uma medida em quilopascal de pressão, isso aqui, ó, quilopascal, que o solo tem, que a gente sabe quanto que ele está seco. E, né, então, vamos pensar assim, ó, o solo está muito seco, aquele tensiômetro vai passar muita água para o solo, aquele medida de pressão vai ser alta. Por quê? É a tensão que a água está no solo. Vamos pensar assim, calma lá. Cada cultura, ela consegue puxar a água em uma certa tensão. A água fica retida. Deixa eu achar um quadrinho aqui para escrever. Ó, vamos imaginar que é o solo. Não, deixa eu... Ó, tem até borracha aqui, ó. Como é que é bonitinho esse trem. Vamos pôr aqui. O solo é esse cara aqui, ó. Esse aqui é o solo. A partícula de solo. Aqui nessa partícula de solo, aqui, ó, fica grudado aqui, ó, tem água. Tem água que está adsorvida no solo. Olha o que eu falei, adsorvida. Adsorvida. Eu não falei absorvida. Qual que é a diferença de absorvida e adsorvida? Absorver é entrar. Eu absorvi aquela fumaça, entrou para dentro de mim. Adsorver, ela não entra, ela gruda. Fica adsorvida. Então, a água, ó, fica adsorvida aqui na partícula de solo. E também tem no ar, no solo, tem ar também, que está aqui, ó. Isso é o ar, branquinho aqui é o ar, tá? Esse aqui é o ar, o azulzinho é a água e o marronzinho é o solo. Então, essa água, ela fica presa no solo numa tensão, numa força. Cada cultura consegue puxar essa água com certa força, né?
um eucalipto puxa com muito, desgruda, vamos falar o português, não é bem isso, mas ele quebra a tensão, né? O que seria quebrar a tensão? Desgrudar. Um eucalipto, por exemplo, uma árvore qualquer, uma seringueira, tem uma força que ela consegue puxar essa água que está grudada no solo. Um pezinho de alface, um pepino, um chuchu, tem outra força. A cana tem outra força. Então, agora eu vou voltar aqui. Então, veja aqui, ó, cada cultura tem a sua tensão máxima que ela consegue puxar do solo. Então, se eu sei que a minha cultura ela aguenta puxar até 50 quilos Pascal, que é a pressão, puxar água até 50 quilos, então se eu ponho lá meu tensiômetro, está com 60, eu já falo, ó, para a minha cultura já está faltando água, porque a água que tem lá ela não consegue mais puxar. Tá? Que nem aqui, ó, abacate. Ó. Abacate, qual que é a tensão que ela aguenta puxar? A água, desgrudar a água do solo. Com 50 quilopascal, unidade de pressão. Consegue desgrudar com 50. Se você põe o tensiômetro lá, o tensiômetro marcou 60, o que é o 60? É a tensão da água no solo. Quanto de pressão que aquela água está grudada no solo. Se deu 60, você sabe que o abacate puxa no máximo 50, então você vai falar, ó, tá faltando água, meu abacate vai morrer. Meu algodão, ó, aguenta até 300. Então, o que quer dizer se aguenta 300? Aguenta uma seca danada o algodão, tá? A cana não aguenta muita... É que a seca, né? Só fala assim, oh, mas a cana aguenta sim. Aguenta, mas por fatores genéticos, tá? A cana aguenta sim, falta d'água, mas porque é por causa da genética. Não que ela tenha força para puxar água do solo, tá? É por outros fatores de resistência. A cana é resistente à falta d'água, mas não que ela consiga puxar em altas tensões, né? Então, quando eu ponho o tensiômetro, eu tenho uma ideia de quanto que está de umidade no solo, né? Por exemplo, aqui, ó, tensão de 10, eu tenho aqui, em média, 25% de água no solo. Por quê? Eu estou seguindo essa curva aqui, ó, curva de retenção de água no solo. Aí seria o quilo, né? E aqui a tensão em quilopascal. E a umidade do solo em porcentagem. Então, ó, quando eu tenho 1.500 de tensão lá no meu tensiômetro, eu venho nessa linha aqui, ó, eu sei que está com 20% de umidade, está baixo. Né? Então, quanto maior a tensão, maior a umidade. Essa curva de retenção a gente faz para o solo que a gente vai estar trabalhando, tá? Na pesquisa, quando a gente vai fazer um experimento que vai fazer irrigação. Experimento de irrigação, tem que determinar essa curva de retenção de água no solo, tá? Mas não vamos entrar em detalhe, não. Então, quanto mais o quilo, mais umidade. Ou menor umidade? Menor umidade. Menor. Uhum. Pergunta. Então, quanto mais tensão essa água tiver grudada no solo, menos água eu tenho. Né? Porque, ó, ela tá tão... Por quê? Quando tem bastante água, a água está livre. É o que a gente chama de água livre. Se o solo tem bastante água, essa água está livre. Ela está quase sem tensão nenhuma, ela está solta. Uma água solta. Um solo bastante molhado. A água está livre lá dentro, então ele não está preso no solo, então dá uma tensão baixinha, que é sinal que está muita água. Quando a tensão está alta, ou seja, o solo está segurando bastante a água, porque tem pouca água, então a umidade está baixa. Dá para ter uma noção de hora que irrigar, de acordo com o quilopascal, tá? Aqui, na verdade, está em ATM. Vê lá aquela tabela que eu falei de unidade de pressão, né? Aqui eu até mudei, a unidade de pressão também. Então, eu sei que de 0 a 0,1 ATM, que dá 0,1 ATM, precisa ir lá na tabela, lá, mas vai dar 300, vai dar 20 quilopascal, enfim. Quando está nessa pressão aqui, eu sei que a pressão baixinha, olha lá, ou seja, a água está livre, não está presa no solo, é uma pressão baixinha que essa água está lá, a tensão. É sinal que o solo está saturado, está cheio d'água, ou choveu, está irrigado.
Aumentou um pouquinho a pressão, que essa água está presa no solo, aqui é capacidade de campo. A gente vai explicar o que é capacidade de campo na próxima aula. Quando está com 0,3 a 0,6, mais ou menos é a hora que começa a irrigar, porque a água já está ficando mais presa no solo. 0,7 já é falta d'água para a maioria das culturas, tá? Então a gente consegue ter uma noção. E se a gente não tem um aparelho? A gente calcula. Como que a gente calcula? Essa fórmula aqui, copiem aí, ó. Umidade igual massa de água. Isso aqui todo mundo vamos entender que é o que eu disse lá na primeira aula, né? É uma sequência de contas que nós vamos. Você tem que entender todas, não deixa passar nenhuma ou vai ter que revisar a aula, porque lá na quarta aula nós vamos usar essas contas aqui, entendeu? Então, se você não entender hoje, lá na quinta aula, quando eu falar para você para fazer outra conta, eu vou precisar da umidade. Então, eu vou te falar, ó, veja quanto que você precisa irrigar, você vai precisar saber a umidade. Para você saber a umidade, você vai ter que fazer essa conta. Então, eu não vou repetir nas outras aulas mais como é que calcula a umidade, mas lá na quinta aula, lá na quarta, terceira, vocês vão precisar calcular a umidade para fazer uma outra conta. Mas é difícil? Não, é a coisa mais simples do mundo. Eu digo, mas tem que entender, porque é uma sequência. Vocês vão ver que a partir de hoje, até acabar a disciplina, é uma sequência de conta que uma vai fechando com a outra. Então, ó, umidade igual massa de água dividido pela massa de solo seco vezes 100. Eu já explico o que é aqui. Ó, todo mundo já copiou aí? Não, peraí. Está copiando o exercício já ou só a fórmula? Hum? Pronto, professor. Copiou o exercício já ou só a fórmula? Não, a forma. A Tem que fórmula. comprar exercício também? Não, depois. Ah, Depois. Vamos entender então aqui, agora todo mundo presta atenção. O que é essa massa de água? Vou aqui para minha luzinha. Borracha de apagar. Olha, se na lousa fosse fácil assim. Ano que vem tem aula ao vivo, hein? Ano que vem, tudo na lousa e no giz. 2022, lembra? A gente falava assim. ou já é a parte animal? Hã? Aula ao professor mesmo ou vai ter, ou vai começar a parte animal? Não, o ano que vem começa comigo com cana. Aí acaba, né? Aí acaba, acho que aí acaba a parte vegetal. Eu acho que a cana é a última, né? Bom, pelo menos é a minha última com vocês. Isso eu tenho certeza. Que a cana é a última minha da sequência com vocês. Que é em janeiro. E é presencial. É sala de aula. Se preparem. Vocês já devem estar sabendo, né? Mas então, vamos lá. Tinta branca. O que é a massa de água? Que está lá em cima daquela forma. Prestem atenção. Massa de água. É igual. Eu vou pôr só o M, mas é massa, tá? Massa de água. É a massa do solo úmido menos a massa do solo seco.
Ué, massa de água é igual. Massa. Ah, eu não escrevi o úmido aqui, ó. Ó, minha letra, vocês sabem, né? Minha letra no caderno não é assim, não, tá? Porque senão, aí pode parar, né? É aqui no mouse que não é lugar de escrever no mouse. Tem aquelas canetas, sabe? Como é que fala? Mesa. É, que dá para escrever num lápis aqui na mesa e sai aí na tela, mas o ano que vem não precisa mais. Então, a massa de água é igual massa do solo úmido menos massa do solo seco. Então, eu falo para vocês assim, ó, que o que é o solo úmido? É o solo que eu coletei no campo. Então, eu coletei um solo no campo, pesei. Solo do campo, que é o solo úmido. Solo úmido. É o que eu coletei, não fiz nada. Eu falo aqui, ó, que ele pesou 100 gramas. Pesei, peguei uma canequinha de água lá de solo, pesei, deu 100 gramas. Aí eu ponho na estufa, 110 graus, e 24 horas. O que vai acontecer com a água? Procura. Hã? Vamos lá, turma, vocês sabem. Vai Vai evaporar. evaporar, professor. Hã? Evaporar. 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 Vamos lá, tem uns que estão quietinhos hoje aí, hein? Então, ó, depois que eu coloquei esse meu solo úmido que eu coletei no campo, coletei a 110 graus 24 horas na estufa, vai secar, né? Vai evaporar água, igual vocês disseram aí, né? 110 graus água, evapora. E aí, eu pesei de novo. O solo seco, depois da estufa, pesou 50 gramas. Qual que é a diferença? 50 para 100 é 50 gramas. O que é isso? É a massa de água. E aí, acabou a conta? Não, é aquilo que está em cima da fórmula lá. É a massa de água. Qual que é a fórmula da umidade? Umidade é igual a massa de água, que vocês já copiaram isso aqui, então vai copiar de novo. Umidade é igual a massa de água dividido pelo solo seco. Então, ó, nessa conta nossa aqui, qual que seria a umidade? Massa de água, 100 gramas. massa de água 50. O solo seco 50. É que a conta ficou boba, né? Quanto que Mas é? não tem que multiplicar por 100? É isso. 50 dividido por 50. Se eu der 50 coisas para 50 pessoas, 1 vezes 100, 100%. Significa que meu solo está inundado, né, professor? Está com 100% da capacidade de água dele. Não tem ar nenhum. Não tem ar nenhum. Muito bem. Perfeito. Ó, então fala aqui agora nesse exercício, ó. Eu coletei uma amostra no solo, depois que ele secou, ficou com 323 gramas. Sendo que a massa úmida inicial, quando eu coletei, era 452. Quantos por cento de umidade tem esse solo? Massa de água é o solo úmido menos o solo seco. Dá 132,79. Não. 132% não, né? Mais de 100% não. Eu já sei onde você errou aí.
Eu tenho que fazer primeiro o solo úmido menos o solo seco? Isso aí. Ah, tá. Primeiro eu tenho que achar a massa de água, né? A parte de cima da fórmula lá, ó, não é a massa de água. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é a massa de água, que é o solo úmido menos o solo seco. Aí depois eu divido pelo solo seco, que já está embaixo aí, que eu já falei quanto que é, ó, 323. Vezes 100 vai dar a umidade desse solo. Tá vendo? A gente consegue tirar a umidade do solo em casa. O duro é gastar o gás para ficar 110 graus um dia, né? É que aí faz na estufa, laboratório, brincadeira, que eu tô falando. Quem fez aí já vai falando para ver se bate. 39%? 39, professor. 39,9%. Positivo. Muito bem. Então sempre tem que fazer o número maior pelo número menor, no caso. É, não. A massa de água vai ser menor que a massa do solo seco, né? No caso, fez o contrário, fez o menor em cima e o maior embaixo. Mas esquece esse maior em cima e menor embaixo. No caso, vai ser menor em cima e maior embaixo. Por quê? O que tem de água é menos do que o que tem de solo, né? Não, mas eu digo para fazer a subtração antes da divisão. Ah, a subtração é o maior. Aquilo que eu Isso, é o úmido pelo seco, para chegar na massa de água, exatamente. Desculpa. Chegar na massa de água é o maior, que é o úmido, menos o seco. Por quê? Faltou eu explicar. A densidade da água é 1, porque a água é o líquido universal que é perfeito para tudo, né? A densidade da água é 1. O que quer dizer densidade 1? 1 litro pesa 1 quilo. Peraí que meu computador está acabando a bateria. Nossa, se ele desligar, ele vai ligar só depois da manhã. Vou correr ligar, vai pegar a pita. Todo mundo chegou nos 39% aí, o que precisa fazer? Sim ou não? E aí, turma? Todo mundo chegou nos 39 ou faz aqui na... Faz aí, professor, pelo menos Então, vamos lá. já corrige junto com a galera. Vamos calcular a massa de água. Massa de água é igual a 452, que é o solo úmido. Depois que ele ficou na estufa, ele secou. Pesou 323. Então, deu aqui 129. Que? Gramas. É que eu estava falando, a água, ela é por isso que ela é solvente universal, é o líquido universal, porque a densidade é 1. Quando fala que a densidade é 1, 1 quilo é 1 litro. E vice-versa. Então, ó, achei a massa, 129 gramas. E aí, o que eu faço? A umidade é igual a massa de água, 129. Vezes não, dividido pela massa do solo seco. Esse aqui, 23. Vezes 100. 39,9. Se for 40, nós não vamos brigar por causa disso. Até foi bom lembrar lá, eu acho que nesse teste já que vai estar liberado agora não, mas dos outros, às vezes vai ter alguns números que vão estar... Questão de arredondamento, né? Por exemplo, se aqui
Porque eu digo, né, a conta continua, né? Na outra aula, a gente não para aqui na umidade, né? A gente continua. Aí eu uso 39,9, você usa 40. Lá no final, vai dar uma diferencinha bobinha. Então, vocês vão ver que lá no teste, às vezes, depois da vírgula, não vai bater o número, ou tipo assim, lá no teste vai dar 92 e vocês vai dar 91. Então, você pode ir com firme fé, que é o 91, ou essa diferencinha, porque eu ponho os números bem diferentes, sabe? Exatamente para não ter isso, que nem eu não vou pôr lá, nesse exemplo aqui, né? Eu não vou pôr 39, 40, 41 e 38. Aí vocês vão falar, mãe, agora é para cima e para baixo. Não, se fosse essa resposta aqui no teste, eu ia pôr 40, ia pôr o 90, ia pôr 70, e aí o seu deu 39. Então você sabe que é ali o 40, porque eu ponho três números bem longe, entendeu? Por causa disso, que às vezes é arredondamento, uma calculadora para outra, às vezes uma arredonda para 40, outra deixa no 39. Então, se não bater exatamente o mesmo número, é aquele que está do ladinho ali, tá? Porque eu ponho três números bem discrepantes e um o certo. Então, às vezes, na minha calculadora eu arredondei, a sua não. Mas vocês vão ver lá, fica tranquilo. Então, aqui é isso aí, ó, 39,9%. E a densidade do solo? Para que eu preciso saber a densidade do solo? A densidade, que eu falei da água, né? Que a água é que é 1 quilo por 1 quilo pesa 1 litro. Para que serve a densidade do solo? Para saber o quanto que ele está compactado. Ou seja, se ele tem muita densidade, ele está sem espaço vazio para ter água e para ter ar. Ele está muito compactado. O que é denso? É o quão duro tá aquele negócio, né? O colchão, eu não sei a densidade de colchão lá, mas não é colchão densidade 20, colchão densidade 40. Então, quanto maior a densidade, mais duro ele é. E isso no solo, para nós, é importantíssimo, né? Saber qual é a densidade do solo, para saber se ele está compactado ou não. Como que é a formulinha? Essa aqui, ó, densidade, está escrito ali, ó, só que está de comprido. Densidade é igual massa, copinha aí, sobre volume. A massa tem que estar em grama, para você dividir pelo volume em centímetro cúbico. Por que eu estou frisando isso aqui? Você não pode dividir quilo por centímetro cúbico, nem grama por metro cúbico. Você tem que dividir grama por centímetro cúbico. Se não tiver em centímetro cúbico, você tem que passar para centímetro cúbico. Se não tiver em gramas, tem que passar para grama, né? Porque a fórmula é essa aí, densidade é igual massa dividido pelo volume. A massa tem que estar em grama e o volume tem que estar em centímetro cúbico, tá? Como que eu tiro? Como que eu meço essa massa e esse volume? Tá vendo aqui, ó? Tem isso aqui a gente chama de anel volumétrico. Isso aqui, ó, anel volumétrico. O volume disso aqui é conhecido. Esse aqui é 25 centímetros cúbicos, esse aqui é 50 centímetros cúbicos, esse aqui é 100 centímetros cúbicos. O que mais se utiliza é o de 100. Veja que na borda aqui desse anel, ele é cortante, é afiado. Por quê? Para eu pôr no solo. Eu ponho ele com cuidado assim, no solo, vou ajeitando, né? Não pode bater, tem que ir dando uma giradinha, tem que ir penetrando ele no solo. E aí, quando você tira, sai a amostra daquele solo indeformado dentro daquele volume. E aí eu peso. O que der o peso é essa massa. E o volume? É o volume do anel que eu estou usando. Se eu estou usando um anel de 100, o volume embaixo é 100. Se eu estou usando um anel de 50, o volume embaixo é 50. Se eu estou usando um anel de 25, o volume embaixo é 25 centímetros cúbicos. E a massa é o peso daquele solo que veio junto com o anel, na hora que eu puxei o anel. Tá? Então, cada tipo de solo tem uma densidade, não é assim que classifica solo. Mas veja que solo argiloso, a densidade dele é de 0,9 a 1,25 gramas por centímetro cúbico. Solo arenoso fica de 1,25 para 1,60 gramas por centímetro cúbico. Solo úmido, que é aquele solo escuro,
0,75 a 0,90. Solo turfoso, aqueles de bread, 0,20 a 0,75, tá? Então, a fórmula é essa. Agora vocês vão fazer esse exercício aqui, ó, embaixo. Uma amostra do solo foi coletado num anel de 50. O que é 50? O volume, que fica embaixo. E pesou 0,08 kg. Aqui eu fui chato pra caramba, né? Podia ter posto em grama, mas só para lembrar, vocês têm que estar em grama. 0,08 kg, quantas gramas são? 80? 80 gramas, muito bem. Então, olha lá, então eu vou dividir massa pelo volume. Aí eu perguntei, qual a classificação desse solo? Não é assim que classifica solo. Eu quero só que vocês falem assim, que tipo de solo que se enquadra um solo com essa densidade aí que vocês vão encontrar? É uma quantia só. Solo arenoso. Tudo bem. Tudo bem. Falando bem, porque dois falaram aí. Deixa eu fazer aqui. Aí. Então, ó, densidade, massa sobre volume. A massa é aquela que veio dentro do anel, que eu pesei na balança, 80 gramas. Eu fui chato aqui, pus 0,08 kg, que é 80 gramas. A unidade aqui em cima da densidade tem que ser grama, dividido pelo volume. Volume, 50 centímetros cúbicos, que é esse anel do meio que eu usei. 80 dividido por 50, dá 1,60. Então, ó, a massa, 80 gramas. O anel que eu usei é de 50 centímetros cúbicos. Então, a conta aqui deu 1,6, né? 1,6 o quê? Grama por centímetro cúbico. Então, ó, quando eu pego um cubinho de 1 centímetro cúbico, né? De 1 por 1 por 1, e enche desse solo dentro, ele vai pesar 1,6 gramas. E aí, todo mundo? Esse é o último slide. Todos estamos juntos? Estamos juntos. Beleza. Então estamos juntos na matéria. Quer manter as anotações, descartar, que estão ficando tudo rabiscado. Uma vez eu esqueci e salvei os rabiscos. Nossa, depois eu tive que refazer tudo para... Se salvar os rabiscos, não apaga mais a borracha. Eu tenho que lembrar de quando eu fecho, não salvar. Só é isso. A gente volta na terça-feira. Se ninguém tiver dúvida, se todo mundo tiver entendido, a gente termina por aqui. Feito? Valeu, pessoal. Obrigado. Beleza, professor. Obrigado. Boa noite. Obrigado. Até terça. Boa noite. Boa Boa noite, noite. Fábio. Boa noite, Boa Amanda. noite, professor. Até terça. Falou, Rafael. Falou, professor. Boa noite, hein? Valeu, Falou, Marcos. professor. Boa noite. Falou, Wanderson. Falou, Isaías. Amém. Deus abençoe.